tarde a todos e todas que nos assistem no Instagram do MOC e no Facebook do MOC. Eu sou Ana Paula Duarte e nós estamos aqui em mais uma live MOC. Só que, como a gente já falou ontem, inauguramos ontem essa temporada, né, da websérie MOC do Projeto Bahia Produtiva. Nós hoje estamos em Riachão do Jacuípe, no distrito de Barreiros, na Quixabeira Grande, propriedade do agricultor rural Eduardo Emídio. A gente vai conversar, né, hoje sobre as práticas de convivência com o semiárido que são desenvolvidas aqui. Também temos a participação do técnico que atua no Bahia Produtiva, Ivanberg Silva. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Já quero começar falando com vocês um pouco sobre o engajamento, né? A gente precisa engajar, a gente precisa de mais visibilidade, porque o que a gente vai discutir aqui é muita riqueza, é muito conhecimento. Então vamos popularizar esse conhecimento, compartilhando essa live nessas duas plataformas, Facebook e Instagram. Estamos aqui neste cenário incrível, né? E eu gostaria de começar fazendo uma homenagem a esse cenário, trazendo a fala de Guimarães Rosa, né? Que diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E para a gente trazer, né, essa analogia, essa representatividade, nada mais do que um cenário tão incrível como esse que a gente está aqui. Seu Eduardo, boa tarde. Muito bom estar aqui na sua casa, né, na sua propriedade, um lugar encantador, cheio de diversidade, cheio de muita coisa legal, cheio de tecnologia, de convivência com o semiárido. E eu queria saber do senhor como é que começou tudo isso. Boa tarde a todos. Para nós é muito importante, né, estar participando de um momento desse, né, porque é onde a gente pode estar colocando para todas as pessoas a importância de viver e conviver com o semiárido. Então nós estamos aqui na propriedade da Quixabeira Grande, no distrito de Barreiros. Eu que sou Eduardo Emídio, e aqui nós desenvolvemos um trabalho, eu e minha família, que é Isabel Cristina e Fábio Queiroz. Então nós, desde 2000, já estamos trabalhando aí, ou seja, em torno de 20 anos é que nós estamos desenvolvendo esse trabalho. E tudo isso começou a partir do momento que a gente saiu do sertão, saiu do campo e fomos para a cidade grande, em busca de melhores condições de vida. Mas, na verdade, nós não encontramos lá essas melhores condições de vida. E aí, no ano de 2000, nós recebemos 36 tarefas de terra dessa propriedade, onde nós iniciamos todo o projeto de convivência com o semiárido. Então, foi um olhar totalmente diferente do que tinha hoje. Imagine, há 20 anos atrás, pensar e projetar em transformar o semiárido numa área produtiva e boa de se viver. Foi isso que nós fizemos ao longo de 20 anos de história do projeto Produzir e Preservar. Demos esse título de projeto Produzir e Preservar porque na época era o grande desafio conseguir produzir e preservar o resto que ainda tinha de área de caatinga. Pois não, o que se tinha de caatinga era uma imensa área devastada, já em fase avançada de desertificação. E o projeto Produzir e Preservar ele veio trazendo essa volta da caatinga para mostrar as suas riquezas e como era necessário. Então nós fomos morar na cidade grande, que foi Feira de Santana. Trabalhei em supermercado junto com minha esposa durante 3 anos e meio, com carteira assinada. E aí foi o grande passo que nós demos, a maior decisão que nós tomamos na nossa vida foi voltar para o campo, mesmo tendo uma estabilidade no emprego, tendo uma carteira assinada. Nós voltamos para o campo para realmente colocar tudo aquilo que a gente tinha colocado no papel no ano de 2000, pois a propriedade ela foi projetada no papel, planejada no ano de 2000. E em 2003, no meio do ano de 2003, nós voltamos para a propriedade para colocar tudo aquilo que estava no papel realmente em prática. Então, em 2005, nós demos um outro passo super importante na nossa vida. Foi quando nós abandonamos de vez o emprego de carteira assinada e viemos trabalhar única e exclusivamente dentro da propriedade, utilizando os recursos que para nós é muito importante e precisamos valorizar isso, que é o Pronaf, né? Onde nós utilizamos do Pronaf, onde nós conhecemos o MOC na época, e aí começamos toda a nossa trajetória, toda a nossa ligação com o MOC foi a partir desse momento, onde nós
começamos a mostrar já o que tinha sido feito como convivência com o semiárido e fomos implantando outras tecnologias, pensando, estudando, analisando, discutindo, observando outras propriedades e implantando dentro da nossa propriedade ao longo dos anos. Então, foi para nós, esse foi o grande passo, o grande boom para nós, foi essa volta para o campo e mostrar realmente que o campo é possível conviver com dignidade e com respeito. Muito bem, Eduardo, é uma história muito bacana, né, de vida. E aí a gente tem aqui também muitos produtos que saem dessa propriedade. E aí a gente queria que o senhor mostrasse um pouco pra gente. Nós temos ali, queria que vocês filmassem ali, né? Nós temos vários produtos, frutas. Pode falar um pouquinho aí sobre essa produção, senhor Eduardo? Aqui nós temos na área de vegetação, trabalhamos na propriedade com frutas, com hortaliças. Aqui nós temos algumas frutas, mas também trabalhamos na parte de animal. Nós trabalhamos com o doce de leite de vaca e de cabra, trabalhamos com o queijo, fazemos também o tempero, né? Lembrando que tudo que é feito esses produtos é retirado de dentro da propriedade. Nós não buscamos matéria-prima fora. Então esse foi o grande desafio, foi realmente fazer tudo voltado para a propriedade, trazendo da propriedade. Então é importante a gente mostrar isso, para que as pessoas vejam que no semiárido não é só fome e vaca morta, é sim produtividade, é fartura na mesa do produtor. Além desses produtos que tem aí, quais são as outras coisas que vocês conseguem produzir aqui? E tudo isso é fruto de quê? Né? Essa variedade de produção, até mesmo essa ideia que o senhor teve de vir para cá e de produzir daqui tirar tudo que vocês podem sobreviver e viver disso aqui. Dentro da propriedade nós trabalhamos na área de vegetação, como eu falei, né? Nós trabalhamos com hortas, trabalhamos com frutas. As hortas é trabalhada no sistema de permacultura e as frutas no sistema de agrofloresta. Nós trabalhamos também na área animal, nós trabalhamos com bovino de leite, caprinos de corte e ovinos. Trabalhamos com abelha, peixe e galinha. Então, nós formamos toda a cadeia produtiva voltada para a agricultura familiar no semiárido e implantamos dentro da propriedade. Lembrando que a propriedade hoje também é um grande exemplo em preservação ambiental, tendo 85% da sua área hoje coberta de caatinga. Nossa, sendo ela 10%, nós encontramos dela de caatinga e o restante foi todo feito recantigamento durante esses 20 anos. Berg, a gente sabe que essa propriedade aqui ela é de grande importância para o projeto Bahia Produtiva, porque é aqui onde acontecem muitos intercâmbios que os agricultores, as famílias agricultoras, né, que fazem parte do projeto Bahia Produtiva, vêm para esse espaço para intercambiar, trocar conhecimentos, trocar saberes. Fala um pouco para a gente sobre como são esses momentos. Boa tarde, Paulo, Eduardo, boa tarde a todos e a todas. Para a gente do Bahia Produtiva, essa propriedade é uma propriedade que ela tem grandes experiências de convivência com o semiárido, já que o Bahia Produtiva a gente acompanha vários empreendimentos, associações, cooperativas de agricultores familiares que tem uma cadeia produtiva assim diversificada. Nós temos a cadeia produtiva de caprino, mais ovino, temos a cadeia de aves, temos a cadeia da fruticultura, dos grupos de produção. Então essa propriedade para a gente aqui no Bahia Produtiva, ela serve para a gente intercambiar. E durante esse período do projeto Bahia Produtiva, a gente já vem trazendo vários agricultores para conhecer a experiência de Eduardo. A gente já conhecia Eduardo desde 2002, 2003 pelo MOC. E com isso, a gente, cada vez que a gente vem aqui na propriedade de Eduardo, a gente fica mais assim, que transforma mesmo, não é uma coisa que tenha, ele muda, ele transforma mesmo para a convivência do semiárido. Então, para o Bahia Produtiva, onde a gente traz os agricultores e agricultoras aqui, Paula, eles saem daqui assim com bastante experiência, onde eles vão executar nas suas comunidades. Claro que cada um com seu perfil, cada uma com seu jeito, mas eles saem daqui e aprendem a desenvolver nas suas comunidades. Muito bom. A gente agora vai para um momento de interação aqui com vocês. Vou interagir primeiro no Facebook, né? No Facebook, Renilton Carneiro, estamos assistindo ao vivo. Assistam e compartilhem essa live incrível que está acontecendo.
Mara Silva, Gil dos Santos, boa tarde Paulinha, Berg e Eduardo, hashtag agricultura familiar, hashtag convivência com o semiárido. E Delfonso também, boa tarde, todo mundo parabenizando o Eduardo por esse espaço, né, pela experiência tão consolidada em convivência com o semiárido. Adriano Lisboa, parabéns Eduardo Emídio, símbolo da resistência e convivência com o semiárido. Edileuza Mendes, Rogério Gutenberg também nos assiste. E nós vamos para o Instagram agora, pedindo que vocês continuem compartilhando e participando. A participação está muito bacana. Deixa eu subir aqui que tem bastante comentário já, viu, gente? Tainá de Lima Matos aqui falando com a gente, né? Dizendo, grande Eduardo, aprendi muito com você. Nós temos aqui a Bruna Barreiros, José Silva Reis, ótimo exemplo de vida, diz a Águida Ribeiro. Tainá de Lima continua dizendo, uma grande família que entendi a convivência com o semiárido. Blog da Érica, Associação Pedra d'Água Quijingue, presente na live. Parabéns pela iniciativa de trazer um produtor de referência. Juim Silva, Luiz Ângelo Batista também, Daiane Xavier. Tainá diz, amo o doce de cabra produzido aí. Um dos produtos também que são aí, ó, do gosto do povo. Bela história. Juim diz, recentemente, antes da pandemia, tivemos a oportunidade de visitar essa fantástica experiência. Então, como estamos em tempos de pandemia, a ideia foi de que a gente pudesse trazer um pouquinho, já que vocês não podem vir aqui, que a gente traga um pouquinho para vocês aí também, né? Essa experiência, e para que os produtores e produtoras, as agricultoras e agricultores familiares do Projeto Bahia Produtiva possam também, né, ter mais ainda conhecimento a respeito de como as coisas têm acontecido por aqui, de como a convivência com o semiárido ela é tão possível e real, né? Jô Moura, Berg, precisamos pensar numa forma de levar os beneficiários dos dois projetos para fazer uma visita aí. Como a gente está no processo de pandemia, essa visita está acontecendo nesse exato momento, né? Com a gente tem que trabalhar desse jeito, gente. O novo normal, né, chegou. Então essa é uma forma da gente tentar viabilizar isso para vocês. Júnior Mascarenhas, muito bom. É isso mesmo, tem muito agricultor sem esperança. Então vamos esperançar, é possível, e a gente está aqui também para mostrar isso para vocês. Eduardo, um exemplo de superação, né? E assim, muitos outros comentários. Esse trabalho é espetacular. Parabéns pelo empenho do MOC, né? E de todos os agricultores e agricultoras que acreditam e desenvolvem a convivência com o semiárido. Águida Ribeiro diz, breve essa pandemia passa e poderemos levar nossos beneficiários para conhecer experiências como essa, é o que esperamos. Show de bola, parabéns Eduardo, e a gente vai seguir conhecendo um pouco da propriedade do seu Eduardo. E para a gente começar, né, o primeiro lugar que a gente gostaria de convidar vocês para visitar, e o nosso anfitrião então vai nos levar, é para conhecer um pouco do sistema de agroflorestas que ele tem aqui na propriedade. Vamos lá, seu Eduardo? Vamos, gente? Vamos lá. Pode ir na frente, que é o anfitrião e vai explicando pra gente como é que acontece tudo por aqui. Então, gente, o sistema de agrofloresta, ele consiste na gente ter a floresta em si, né, a caatinga, e ter também outros elementos que nós colocamos dentro da caatinga. Mas para manter isso no semiárido, a gente teve dificuldade no início, pois a gente não conhecia algumas técnicas. Então, precisamos passar 6 anos de pesquisa e estudo para a gente chegar a um estabilizador térmico, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui agora, que é manter a temperatura do solo numa condição normal da planta viver e produzir. Então, isso nós chegamos através desse produto aqui, que é a palma forrageira, onde nós pegamos essa palma forrageira e levamos até a fruteira, que é o que nós trabalhamos aqui no sistema de agrofloresta, e cortamos essa palma como se fosse para dar a caprino e ovino. Então, cortando essa palma, a gente faz uma cobertura do solo com essa palma. Como a palma ela é rica em água, então, além dela liberar essa água para nutrir e regar a planta, ela também vai manter a temperatura do solo. Para vocês terem uma ideia, quando nós fizemos a primeira medição da temperatura do solo no mês de novembro, no tempo mais quente, que é o verão nosso aqui,
a temperatura do solo chegou a 70 graus. Mas, utilizando a palma, a gente até hoje, confirmado por algumas entidades, como a Embrapa, Mandioca e Fruticultura de Cruz das Almas, como o MOC e outras entidades, nós já fizemos outras medições embaixo da palma, chegando a 70 graus fora do espaço onde a palma está, e no máximo, com a palma, a gente chegou a 26 graus de temperatura. Com isso, a gente consegue manter as fruteiras produzindo durante todo o ano, independente da temperatura do sol e também da quantidade de chuva. Isso também possibilitou para nós uma diminuição da utilização da água, que a gente pôde regar essa planta apenas 10 vezes ou uma vez a cada 10 dias. Então, com isso foi muito importante para nós. Economia de água, economia de tempo e a possibilidade de frutificar. Seu Eduardo, rapidinho, Berg. Esse capim todo aqui, ele que está aqui nessa parte aqui, ele está aqui por quê? Explica pra gente. Então, assim, o grande problema, principalmente do semiárido, o problema da desertificação é a falta de cobertura de solo. Então a gente trouxe as árvores que nós plantamos na área e o próprio capim que nasce, a gente coloca ele sobre o chão. Como vocês estão vendo o capim aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui em cima está seco, mas aqui embaixo do capim está bastante úmido. Então, como vocês estão vendo. Abriu mais pro sol. Então essa terra úmida, além da matéria orgânica que vai se decompor e vai ajudar. Ó, para vocês terem uma ideia, em pleno sertão, no semiárido, a minhoca, mexi aqui, ó, a minhoquinha aqui, quer ver ela? Aqui a minhoquinha, ó. Uma minhoca. Então, se a gente consegue ter minhoca no solo, é sinal de fertilidade desse solo. Nós não estamos em áreas subúmidas nem áreas úmidas. Nós estamos em área de semiárido e a gente consegue, através da cobertura do solo, a gente manter esse solo bastante produtivo, que é o que a gente busca, recuperação de solo. Lembrando que esse solo, há cerca de 7 anos atrás, não produzia nada, era deserto. Hoje a gente tem a cobertura vegetal e um solo produtivo e alta produtividade de frutas e outros elementos. Só para contribuir um pouquinho com o Eduardo, assim, nesse sistema, a gente entende, por exemplo, o sistema de agrofloresta, onde o Bahia Produtiva acompanha vários grupos de produção, onde eles estão implantando nas cozinhas comunitárias para a fabricação de polpa. Então, a gente incentiva eles a plantar plantas frutíferas. Então, essa experiência de Eduardo, a gente, além de trazer os grupos aqui para conhecer essa experiência de desenvolver com a palma, que serve de uma cobertura morta, que serve no tempo da estiagem para deixar a planta bem úmida. Então a gente vê que os grupos de produção, eles estão começando a ver alternativa de convivência com o semiárido, que isso é muito importante nas cadeias produtivas que a gente acompanha do Bahia Produtiva, certo? A gente tem 24 empreendimentos que a gente acompanha e tem alguns grupos de cozinha comunitária que estão aí fazendo seus quintais produtivos, seu sistema de agrofloresta, e conhecer a experiência de Eduardo, isso só vai aumentar o conhecimento e a produção nas suas comunidades. Eu quero só mostrar mais uma coisa, além das frutas, para vocês terem uma ideia. Aqui a gente tem, ó, o feijão de corda, né? Eu acho que é assim que vocês conhecem, o feijão de corda. Temos aqui, ó, o feijão guandu, também plantado. São leguminosas que vai ajudar a gente na recuperação desse solo, na fixação de nitrogênio, e com isso a gente vai ter um solo mais produtivo. Então, vários elementos são implantados aqui. Eu gostaria que vocês dessem só um closezinho para você mostrar o sisal, que também nós utilizamos. É isso que eu ia falar, da diversidade, né, Eduardo? O sisal. Então, é tão importante o sisal, e aí eu vou voltar depois ali um pouquinho, como nós temos aqui o sisal, né? O sisal hoje, ele não serve só para a gente plantar e colher a fibra para comercializar. O sisal também serve para ajudar a gente a recuperar o solo, para manter água no solo. E eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Só com a umidade da noite, veja o que acontece, só um pouquinho aqui, voltando um pouquinho aqui. O que acontece com o sereno da noite e com a palha do sisal cortada no chão. Então nós temos aqui, ó, em cima da própria palma, nós temos a água que está aqui, ó. Então essa água vai contribuir para manter esse solo aqui
molhado por muito mais tempo. Essa massa que está aqui no chão, a galha das árvores, a folha do sisal, ajuda a gente a manter esse solo com cobertura e com isso produtivo por muito mais tempo. Então a umidade ela fica presente no solo. Isso a gente está falando, hoje nós estamos no período de inverno, mas no verão isso fica do mesmo jeito. E pessoas que acompanham a gente há muitos anos aqui sabem do que a gente está falando. Eduardo, assim, eu queria que você falasse da diversidade de plantas que tem nessa área, porque não vai dar para a gente mostrar tudo, mas que você falasse assim algumas plantas que tem aqui, né? A diversidade desse sistema agroflorestal. Já vi que tem limão, tangerina, laranja. Aqui a gente tem, além do sisal, a palma, a leucena, o feijão guandu, o feijão de corda, nós temos o limão Tahiti, o limão galego, o limão rosa, pocã, laranja, São João, que é uma planta típica nossa hoje importante. Nós estamos, época de forró, o São João é uma planta que nos representa, né, nas fogueiras. Nós temos o hortelã, nós temos uma diversidade muito grande de plantas nessa área. Então é importante a gente ter essa diversidade de plantas, pois quando uma não produz, a outra está produzindo. E também, além das plantas, elas se ajudarem. O nosso Senhor Deus, quando criou o mundo, e é nisso que eu acredito, Ele nos ofereceu um jardim. E nesse jardim era diverso de planta. Ele não era um jardim de uma planta, era um jardim de diversas plantas. O que nós aprendemos ao longo dos anos? Tirar as plantas e plantar uma única planta, uma única cultura. E nós, no projeto Produzir e Preservar, trouxemos isso de volta. Então, o mundo que o Senhor Deus nos deu é um mundo que todos são abraçados, todos estão juntos, e é isso que as plantas acontecem. Nós estamos num momento de pandemia que não podemos nos abraçar. E agora que nós estamos percebendo a importância de um abraço. Verdade. E quando nós afastamos as plantas, com certeza elas sentem o que nós estamos sentindo hoje dentro dessa pandemia. Eu queria acrescentar, assim, com relação... Isso é uma ação aqui de convivência com semiárido nessa propriedade. A gente vai tentar mostrar o possível aqui, Paula, mas a gente fala aqui porque nessa propriedade ela tem tecnologias. Ela recebeu algumas tecnologias do governo, mas Eduardo não ficou só com as tecnologias do governo. Eduardo fez investimento próprio de outras tecnologias que tem aqui na propriedade. Então a gente tem aqui a cisterna de consumo, a cisterna de produção. Aqui temos animais adaptos do semiárido, que é o caprino e ovino, que a gente tem lá no curral, não sei se vai dar para a gente ir lá. A gente tem outras ações de estoque de alimento. Então são várias ações que Eduardo desenvolve aqui, que essa propriedade, para a gente do Bahia Produtiva, ela serve mesmo de experiência para a gente desenvolver nas outras comunidades. Então é muito importante isso. Vamos mostrar seguir, outra né? experiência, né? Vamos lá, gente. Já a gente vai mostrar a interação de vocês. Esse lugar aqui, seu Eduardo, como é que é o nome dele? Explica pra gente um pouco dessa tecnologia aqui. Aqui nós temos o mandala, né, que é um sistema que nós tivemos dificuldade de implantar no semiárido. Hoje a Bahia Produtiva tem recursos para esse sistema, para implantar esse sistema. E nós paramos na questão da água. E hoje é um grande problema. Eu quero falar um pouquinho da água aqui, porque eu acho importante de semiárido a gente é preciso a gente falar de água, né? Então assim, quando nós fomos implantar esse sistema, o nosso trabalho, que foi tudo que os técnicos falaram pra gente, que a gente não tinha água para manter isso aí. Esse espaço gastaria 3.000 litros de água por dia para eu manter esse espaço funcionando. Então eu não tinha 3.000 litros de água. Então o que a gente fez? Fizemos uma adaptação. Eu gostaria que Kívia mostrasse aqui. Uma lona, né, onde nós revestimos esse espaço aqui, todo com uma lona, para economizar água durante todo o ano. Então isso aqui nós saímos de 3.000 litros de água por dia, 3.000 litros de água por dia, com a utilização da lona, hoje nós gastamos apenas 1.800 litros por mês. E a gente consegue manter todo esse equipamento aqui. Lembrando que isso aqui, além da gente produzir hortaliças, plantas medicinais, plantas aromáticas,
frutas, verduras, a gente também cria o peixe e criamos a galinha. Então, ou seja, se nós passarmos uma semana, como nós estamos no sistema de pandemia, uma semana, um mês, sem poder trabalhar, trancafiado em algum local, só num sistema desse consegue manter a família por bastante tempo ali comendo uma comida de qualidade. Então isso é importante para manter o sertanejo fixo na terra, ele ter a oportunidade de produzir o seu alimento. Nós temos condição de produzir 100% de todo o alimento que a gente consome. Nós não queremos consumir para não privar a nossa família de alguns elementos que eu acho importante, mas 85 a 90% de tudo que é consumido é produzido dentro da propriedade. Então isso é importante. Só para aqui ajudar Eduardo, que além disso ainda tem assim, alguns materiais reciclados que usa no sistema de irrigação aqui, que é muito importante isso. E outra coisa é referente, por exemplo, até o Bahia Produtiva. No Bahia Produtiva a gente também tem a cadeia de se fazer um chamado PAIS, que Eduardo falou mandala, mas a gente chama de PAIS, que chama assim um projeto agroecológico integrado e sustentável. Tem alguns empreendimentos, associações que eles vão ter esse sistema. Então a gente também, por isso que a gente faz de tudo para trazer aqui em Eduardo, porque é um sistema que eles vão implantar, que eles vão ver experiência para eles conduzir nos empreendimentos dele, Eduardo, a produzir esse sistema. Eles estão acostumados a fazer somente a horta e o galinheiro, mas aí já tem o peixe aqui. Aqui esse sistema é uma cadeia, como o Eduardo falou. O resto, aqui é para alimentação da família, de segurança alimentar, mas o resto são utilizados tanto para o peixe como para as galinhas, que servem de alimento. Com certeza. E esse sistema também é importante ser implantado e que as pessoas entendam. Nós falamos que é um sistema de preguiçoso, porque o sistema de trabalhador, as pessoas têm dificuldade de implantar porque pensam logo na mão de obra, no trabalho. Então, como nós precisamos produzir isso aqui, então nós criamos um sistema que nós chamamos de sistema de preguiçoso, onde a gente não precisa trabalhar tanto. Como eu falei para vocês, a rega aqui é apenas 3 vezes por mês. A gente não precisa estar capinando, ó, vou dar um exemplo para vocês, que aqui eu tenho a cebola, eu tenho o bredo, que é nativo, eu tenho uma outra planta nativa aqui, eu tenho o quebra-pedra, que serve também como plantas medicinais para problemas de rim, eu tenho aqui o coentro da Índia, eu tenho o coentro normal que a gente vê no mercado, eu tenho alface, eu tenho alfavaca. Então em 1 metro quadrado eu já citei aqui mais ou menos umas 8 ou 10 plantas, a pimenta. Então em torno de 10 plantas por metro quadrado, espécie de vegetais, todos consumidos pela família. E assim, aqui esse tipo de coentro que nós falamos aqui, coentro da Índia, ele é um coentro resistente. Eu planto aqui, ele passa aqui 2, 3 anos eu colhendo ele e ele não morre. Então ele é resistente à seca e bastante saboroso. Então é importante a gente conhecer, estudar para conhecer as espécies, para conhecer as plantas, como elas se adaptam à nossa região. Por isso defendemos a semente crioula, porque todas as sementes que é plantada aqui é produzida aqui. Então a minha terra reconhece a minha semente. Ela sabe o que é necessário para aquela semente produzir. E a semente sabe o que ela vai encontrar na minha terra para se tornar produtiva. Eduardo, a gente... Seu Eduardo, rapidinho, Beg, você senta aqui, ó. Vamos fazer agora a nossa conversa aqui, na mandala. Quem é mais pra lá, Paula? Pronto. Lá das galinhas que mostra lá também, ó. E pro lado de lá, ó. Ah, vamos pra cá então. A gente senta ali. E aí a gente bate um papo. Tem algumas perguntas aqui já. Já. O povo tá curioso, o povo tá interessado. Pronto, vamos lá respeitando o distanciamento. Pronto, tá bom aí, gente, a visibilidade. O som tá bom também. Vocês vão dando aí os feedbacks aqui nos comentários que eu tô acompanhando, certo? Deixa eu vir pra cá. Tem até pimentão aqui, né? Senta lá, Bé. Opa. Só pra não cair aqui dentro do... Não caia. Aí, dá pra... tá bom? Aí assim, só para ajudar e complementar as informações de Eduardo, é com relação a um sistema desse, né? Que é um sistema que serve para segurança alimentar da família, que vai consumir produtos todos naturais aqui. Eduardo não usa nada de veneno, é tudo, a gente chama de agroecológico, orgânico. E também, além do consumo da família, o que passa dá para comercializar, dá para se vender
para se vender. E a gente tem várias experiências com famílias que receberam tecnologia da cisterna de produção aqui no município, que hoje existe uma feira agroecológica em vários municípios, que as famílias foi através da cisterna de produção. E hoje, Paulo, a gente vê isso, que a gente recebe um incentivo do governo do estado, mas do governo federal foi totalmente cortado. As políticas públicas de cisterna, de barreiro, dessas tecnologias, foi cortada. Então, o governo do estado não dá para abraçar todo o estado. Então, quando a gente tinha essas políticas também do governo federal, isso aumentava a segurança alimentar das famílias, a renda das famílias. E a gente vê hoje que o governo fez esse corte e hoje não tem, depois desse governo aí, não entrou mais nada de política pública para a agricultura familiar. Isso é ruim, né, Berg? Porque acaba que a gente, com uma potência como essa de seu Eduardo, a gente poderia potencializar que outras propriedades ampliassem, né, o conceito e os conhecimentos sobre a convivência com o semiárido. Aproveitando isso, né, pegando esse gancho do que Berg fala, seu Eduardo, eu já queria lhe perguntar sobre como é que o senhor vê essa importância, né, de tudo isso que a gente está vivenciando aqui, da assistência técnica para que o senhor tivesse acesso às políticas de convivência com o semiárido e também ao próprio conceito, as técnicas, as tecnologias. Porque assim, pelo que a gente vê aqui, a gente não está só escutando ele falar, não, gente, a gente está vendo, né, com os olhos. Então é algo concreto, é algo real. O senhor foi muito além, não ficou apenas esperando pelas políticas, realmente vivenciou aquilo que a gente mais motiva, incentiva, que é que as pessoas também, a partir daquilo que as políticas públicas garantem, que elas voem, né, que elas busquem cada vez mais conhecimento. Então, qual a importância da assistência técnica nesse desenvolvimento? Então, assim, a assistência técnica é o ponto-chave de tudo isso aqui. Porque sem o conhecimento técnico, a gente não vai conseguir fazer nada. Inclusive, a gente não vai poder montar tanta tecnologia. Apesar de eu não ter um conhecimento, um estudo técnico, não ter uma formação técnica, mas eu busquei informações. Eu busquei me juntar com as pessoas que tinham as melhores ideias, as melhores informações. Eu procurei as entidades e tive apoio das entidades dentro desse processo. A minha propriedade não tem assistência técnica. Assim, aquela assistência técnica que vocês estão tendo e não estão valorizando às vezes. Eu tenho assistência técnica porque eu busco o técnico que é meu amigo, que é meu conhecido, e troco a ideia, e valorizo, mostro a minha opinião e peço para que ele veja o que ele pode fazer. Então, assistência técnica é tudo. É o ponto-chave para a gente poder montar e desenvolver um projeto como esse. Então, assim, um projeto como esse, como vocês falaram, que a gente não parou na política pública, nós não esperou só o que o governo trouxe. Isso é uma verdade. O que acontece hoje, a gente está vendo muita criminalização dos movimentos sociais. Exatamente. O que é que está acontecendo com a por que está acontecendo a criminalização dos movimentos sociais? Porque as pessoas pararam única e exclusivamente no que o governo ofereceu. Aí, a partir do momento que o governo parou de oferecer, o povo passou Desanimou. a ter dificuldade, a voltar às mesmas dificuldades. Então, assim, é importante que a gente receba a tecnologia social vinda do governo, mas é importante que a gente também coloque o nosso conhecimento para fora e vá à luta para transformar a propriedade, para transformar o semiárido. Ela se tornar viável, né? Para tornar viável e para tornar também as famílias autossustentáveis. Economicamente. Para que no futuro, ao longo dos anos, a gente poderia ter, seguramente, com toda a assistência que nós tivemos, era para ter muito mais propriedades, muito mais Eduardos por aí. Por que a gente não tem? Porque a gente ficou, às vezes, no comodismo. Nós achamos que a gente ia ficar encontrando a vida toda as políticas públicas. Só que isso não aconteceu. Então, agora nós estamos tendo dificuldade. Então, isso é super importante para nós. Só para acrescentar um pouco sobre assistência técnica, Paula e demais. Assim, porque o MOC, na verdade, a assistência técnica que a gente desenvolve é no saber do agricultor. Exatamente. Não adianta a gente chegar aqui numa propriedade, ou seja de Eduardo, ou seja de outra família, e levar o pacote pronto. A gente troca informações, é como você recebeu aí algumas coisas de pessoas aí interagindo e dizendo que aprendeu muito. E eu
dentro do MOC, os técnicos dentro do MOC aprendem isso. A gente não chega lá na propriedade dizendo tem que fazer isso, fazer aquilo, não. O saber do agricultor é muito importante para a gente desenvolver uma assistência técnica. Eduardo aqui, a gente mesmo, desde o início, a gente aprendeu, eu digo aprendeu, a gente já fez capacitação de vários técnicos aqui do MOC, a gente troca a informação, porque eu acho que a assistência técnica é isso. Exatamente. Acabou aquela assistência técnica de o cara chegar lá, o técnico chegar e dizer, você tem que fazer isso, fazer. Tem que olhar o conhecimento do agricultor, tem que olhar o que cada propriedade se adapta da convivência com o semiárido, e isso é muito importante. Então o MOC já vem ao seu longo do tempo fazendo isso, fazendo com que essas ações de a gente tentar trazer essas ações de convivência com o semiárido, de não querer somente combater a seca. Não existe combater a seca, existe conviver com o semiárido. É que essas tecnologias que são desenvolvidas aqui por Eduardo e por outros agricultores aí na região toda. Tem algumas perguntas aqui para a gente interagir com o pessoal que está aí assistindo a gente. Seu Eduardo, blog da Érica pergunta sobre o sistema de agroflorestas, o sistema agroflorestal ali, que a gente estava antes. Depois da implantação do sistema, notou aumento ou diminuição na aparição de pragas e doenças? Repete para mim. Vou repetir. Depois da implantação do sistema, notou aumento ou diminuição na aparição de pragas e doenças? Praticamente as pragas e doenças elas desaparecem, porque a gente cria um ecossistema onde a gente consegue produzir, ao contrário dos sistemas de monocultura, que a gente tem um sistema produtivo, mas bastante vulnerável, pois a gente oferece uma única planta naquele espaço. Então, quando as pragas vêm, ela só encontra uma única planta, então facilmente ela devora aquelas plantas. Com o sistema de agrofloresta, nós temos, além das exóticas que nós estamos produzindo, nós estamos aproveitando também o que a natureza nos oferece. Então, a própria natureza, ela se incumbe de estar controlando as doenças e pragas. Então, tem as plantas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que a gente está bem próximo aqui do mandala. Nós temos algumas plantas aromáticas que ela consegue repelir alguns insetos, repelir algumas pragas. Então, ao consumir aquelas pragas, elas vão se controlando, elas vão controlando aquelas pragas, aquelas doenças. Então, assim, essas plantas, é importante ela estar no sistema. Por isso, o sistema de agrofloresta, o sistema de permacultura, ele traz essa sustentabilidade, essa diversidade para manter o sertanejo no campo produzindo. Então, isso é importante. Pode falar, bem. Não, eu queria sim, Paula, porque, na verdade, é como eu falei, aqui tem várias ações de convivência com o semiárido, que muitas vezes a gente não sei se vai dar para ir no plantio da palma densada, lá no criatório de caprinos e ovino, no estoque de alimento que Eduardo tem com plantas da caatinga, no medicamentos naturais que ele faz do uso com plantas da caatinga para curar os animais, para controlar verme. Então tem várias ações aqui, que não sei se vai dar, que a ideia fosse para mostrar, mas fica um pouquinho distante, pode ser que a internet some. Mas a gente queria que Eduardo falasse um pouquinho com relação a esse estoque de alimento, ao estoque de água, a questão dos animais aqui resistentes para viver no semiárido. Esse toque é importante, Beck, porque assim, a gente está recebendo algumas críticas, né, de alguns companheiros, principalmente por questão da água. A gente é um defensor nato da não perfuração de poço. Somos totalmente contra a perfuração de poço, porque entendemos, acompanhamos, estudamos temos alguns estudos de que o poço provoca mais seca. Então, assim, a crítica nossa mas você está se tornando um egoísta. Você está tentando acumular o máximo de água possível na sua propriedade. Eu gostaria só de dizer para esses o seguinte: a gente realmente quer acumular o máximo de água possível da chuva na nossa propriedade, mas com certeza não chega nem a 20% de toda a água da chuva que cai na propriedade. O restante passa para as outras propriedades, que os outros possam também estar armazenando. Então hoje nós temos água na propriedade suficiente para manter a produção na nossa propriedade, tanto de fruta, de hortaliça e dos animais. Manter os animais o ano todo produzindo e manter todo o sistema produzindo durante o ano. Nós temos hoje, na propriedade mesmo no semiárido, nós temos cerca de 8 hectares de solo úmido na propriedade, ou seja, barragens subterrâneas, barreiros, açudes,
sistemas lonado, que é, como a gente falou aqui, os canteiros lonados. Então isso é importante. Um semiárido com água é o sonho de todos. Então nós não estamos buscando água do subsolo, nós estamos trazendo, segurando a água da chuva e mantendo no subsolo. Um subsolo úmido, então uma terra produtiva e não uma terra seca como nós conhecemos algumas por aí. Vamos ao nosso momento de interação. A gente está tendo uma maior interação no Instagram, então a gente vai fazer a leitura agora de alguns comentários aqui, marcando a presença de vocês no nosso Instagram. Quem está no Face, coloca aí também que já a gente vai para o Face. A Thay Silva diz o seguinte: muito aprendizado, parabéns. Verinha e Tainá, né, também estão aqui presentes na live. E Vera diz assim: muito interessante, que tecnologia interessante, parabéns. E Tainá diz o seguinte: parabéns pela iniciativa de levar a live até a unidade de produção familiar. É algo que a gente está nesse novo normal aí buscando. Então vocês desculpem qualquer coisa, se tiver qualquer ato falho, né? Até da tecnologia mesmo, da internet. Mas a nossa ideia foi justamente essa, trazer, já que todo mundo não pode ir junto, né? Não podemos aglomerar, a gente fazer esse trabalho. Luiz Ângelo Batista diz o seguinte: muito interessante mesmo, forma muito boa de divulgar as tecnologias de convivência com o semiárido. E a Tainá continua: em Retirolândia, Bahia, vários agricultores e agricultoras estão fazendo essa experiência da UPF, né, que é a Unidade de Produção Familiar, através do intercâmbio na sua propriedade. Muito bom. Vamos, inclusive, replicar, né, essa ideia aí por aí, para a gente continuar mantendo essa troca de saberes aí com o seu Eduardo e com tantos outros agricultores e agricultoras familiares que têm muito conhecimento para trazer para a gente. Matheus Jonei, técnico do MOC, também um abraço para Matheus. Renilton Carneiro, Roseneide Santos. Muita gente interagindo com a gente aqui nesse momento, muitos comentários, que bom, estamos felizes por toda essa interação de vocês. Isso mostra que foi bom, né, a gente fazer essa atividade. Francelmo Cordeiro Santiago diz: agora fiquei com saudade do tempo do CAT. O CAT, que é o conhecer, analisar e transformar a realidade do campo, né? Uma política pública de educação contextualizada, né? O CAT, o baú de leitura, isso é elementos mesmo de convivência com o semiárido que a gente tem que está trazendo para o semiárido. Exatamente. E continuar essa política, né, Paula? Exatamente. É a educação, né, de qualidade e contextualizada com a realidade das pessoas que vivem no campo. Isso aqui é conhecimento. Conhecimento não é só o conteúdo que está lá na matemática, na língua portuguesa fechada, cru. Matemática, português, ciências estão aqui também. A gente pode trabalhar isso a partir dessa mandala e de tantas outras coisas que essa propriedade tem de acúmulo, né, de possibilidades. Paulo, só assim, pode interagindo um pouquinho, importante é ouvir essa fala de Francelmo, que é importante para nós ter participado desse momento com o CAT, com o baú de leitura. Nós fizemos algumas interações aqui dentro da propriedade, trouxemos as crianças para conhecer o espaço, para fazer um dia todo de estudo dentro da propriedade. A propriedade é isso, ela não é só produtiva, ela não é só agroecológica, ela também é social, ela também abre para que as pessoas possam participar. Ela também é educativa. Então a propriedade é um conjunto de coisas. Por isso ela é agroecológica. A gente não consegue dizer tudo que ela é, porque a agroecologia a gente não consegue dizer tudo que ela é. E a agroecologia, ela não é uma técnica, né? Ela é um modo de vida, é um modo de ser, de estar no mundo, no seu espaço, né? E aí, assim, vamos aqui, inclusive, mandar um abraço para a professora Maricelma Carneiro, professora do CAT, aí, histórica, resistência, né, Berg? Conheço, do nossa amiga município de Riachão. E tá aqui assistindo a live também, dizendo muito boa a fala de Eduardo. Neuza, né, dizendo aqui: parabéns para vocês pelo trabalho. E a Águida diz o seguinte: muito bem, só mostra que essas tecnologias funcionam. Muitos recebem só porque é uma política pública, mas não colocam em prática. Então, aqui a gente está mostrando que é possível colocar em prática, né, Berg? Verdade. E aí o pessoal dizendo aqui: já tive o prazer de ir nessa propriedade, agricultor modelo, a Gine Santos. Vamos continuar interagindo aí, gente. Mandem aí alguma pergunta, né? A Selma Glória está dizendo aqui que essa live está sendo uma aula. Uma aula, né, que o nosso grande Eduardo está aqui sendo esse protagonista, esse professor para todos e todas. Então vamos multiplicar, vamos compartilhar essa live para que outras pessoas também tenham acesso. E aí eu vou fazer uma pergunta, podem continuar mandando perguntas aí, já a gente interage novamente. E essa pergunta, seu Eduardo, é uma pergunta que não quer calar, por assim dizer. É viável viver numa propriedade rural no semiárido baiano? Gera renda? Dá para viver disso? É viável, primeiro é viável. Se não fosse viável, a gente não estava aqui tendo esse momento de mostrar, né? E contando uma história de 20 anos. Então, se uma história de 20 anos ela está de pé, então é sinal de que ela é viável, porque ela conta já uma história de 20 anos.
E o mais importante é a gente trazer nesse contexto de viver e conviver no semiárido, é que muitas imaginam o semiárido de fome e de miséria. E o que a gente trouxe ao longo dos anos foi que o semiárido pode ser um ambiente de fartura, um ambiente de grandeza. É o que a gente tem transformado o nosso pequeno pedaço de chão em área bastante produtiva. Então, viver no semiárido é muito bom. Prova disso, eu digo, às vezes tenho recebido pessoas do mundo inteiro aqui na propriedade, e eu digo para eles assim, o que é que você tem lá na cidade grande? Você tem internet? Aqui eu também tenho. Você tem um celular? Bom, eu tenho, que é o acesso que você tem. Você tem uma casa? Eu também tenho. Você come, aí eu recebi isso aqui, uma história com um italiano, né? Ele disse assim, olha, eu comi queijo de cabra hoje em São Paulo de R$300. Aí eu falei para ele, eu também comi na Bahia de R$300. Ele disse, onde? Aqui na minha propriedade. Você não me paga 300, mas o mesmo queijo de cabra que você comeu em São Paulo. Então, assim, não é o valor do produto, mas sim o produto que você tem acesso. Então, eu tenho acesso ao queijo de cabra, que é queijo fino, ao queijo de vaca, a verduras, frutas orgânicas, que às vezes você chega na cidade grande e você não encontra. E eu tenho acesso livre aqui. Eu tenho como colher e comer, como mostrei para vocês ali algumas colheitas que a gente colocou lá na mesa ali no início, para vocês terem uma ideia. Então, assim, a propriedade, ela, além dessa área produtiva, eu quero dizer para as pessoas também, olha o tamanho da importância. Quando se fala em pequena propriedade no semiárido, fala-se em produzir uma vaca com 3, 4 litros de leite. A gente consegue produzir 30 quilos de leite numa vaca no semiárido. A gente está conseguindo produzir até 10 quilos de leite numa cabra. A gente tem condição hoje, estamos criando dentro da propriedade em torno de 200 animais, caprinos, ovinos e bovinos, em 50 tarefas de terra. Então, assim, é tão viável que no último censo do IBGE, o censo agropecuário, que foi feito, teve que ser feito e refeito 4 vezes na propriedade, porque o tamanha era a sua diversidade de coisas, tamanha era a sua produtividade, quantidade de animais, que não cabia naquele pedaço de chão. Então foi feito e refeito. Então isso é uma prova de que é possível e de que é viável viver no semiárido e que é muito gostoso. Por isso estou aqui no semiárido e pretendo permanecer. O Eduardo, outra questão que você falou realmente é viável, e dizer que você, no comentário a gente conversando antes, é que a sua produção, hoje nós estamos num período chuvoso, num período que está cheio de comida, mas que você, aqui nessa propriedade, no período de estiagem, você também mantém a produção. Isso é para eles entenderem que conviver com semiárido, essa questão não é só pensar, os agricultores pensar que agora nós estamos com fartura de alimento, de capim, e está no período dos agricultores, Eduardo, o que você faz aqui é de estocar alimento, é de que, como você falou, que mesmo na seca você até ganha mais do que o que está hoje. Então eu queria que você até comentasse aquele que você comentou com a gente ali antes. Então é isso aí. A gente hoje tem uma produção dentro da propriedade, e aí, como o Berg colocou, hoje, muitas vezes as pessoas podem até fazer comentário, fazer imagens como estão fazendo hoje, agora, chovendo, né? é muito fácil. Difícil é depois. Então, assim, a gente pode estar trazendo, assim, prova disso, podem entrar nas redes sociais nossas, Instagram e Facebook, e verem lá ao longo de 20 anos, as postagens durante os 20 anos, o que é que acontece. E tem lá as datas dos meses que foram feitas as postagens. Então, isso é importante. E nós temos conseguido, Berg, como eu falei para vocês, dentro da propriedade, ganhar muito mais dinheiro no período de estiagem do que no período de chuva. Porque o sertanejo, e aí eu falo até de mim, nós não sabemos trabalhar com chuva, nós sabemos trabalhar com seca. Então, no período de chuva, o nordestino se encapota e fica dentro de casa. Ele não trabalha, ele diminui o seu trabalho. No verão ele trabalha mais. E a gente, com estratégia, foi que nós ganhamos dinheiro, fazendo a estocagem de alimento. Porque na hora que não se tem alimento, o produto, a matéria-prima vinda daquele alimento, ela é muito mais valorizada. Por exemplo, o leite no verão ele é mais valorizado. Então, se eu tenho alimento e mantenho a minha produtividade, eu ganho mais dinheiro. Porque meu custo de produção é menor e com isso eu acabo ganhando muito mais dinheiro. Além de aumentar a produção, pois eu tenho alimento de qualidade guardado e eu tenho como oferecer esses animais
uma quantidade maior de alimento no período de seca. Manter o meu rebanho com produtividade, mantendo a minha família com dignidade. Isso é a verdade, Eduardo. O que você vem falando é sobre a demanda realmente. Na estiagem, o leite, o preço do leite, o preço dos animais estão lá em cima. Agora o preço não está coisa. Então é por isso que a gente tem que aproveitar esse período. Para quê? Para fazer estoque, fazer feno, fazer silagem. Precisa ter palma. Eduardo, aqui na área dele, ele tem mais de 30% de palma, né, Eduardo? Plantada, de palma adensada. Então, é por isso que ele tem essa grande quantidade de animais numa pequena área. A gente conhece propriedade, Paulo, aqui na região, que tem 5 vezes mais do que Eduardo, em termos de quantidade de terra, e não cria a metade que Eduardo cria, o que passa de sufoco. Eduardo tem 52 tarefas de terra aqui, que ele tem uma grande quantidade de animais, e que os animais passam bem. Por quê? Porque Eduardo estoca alimento, porque Eduardo tem animais adaptados com a região, faz todos os manejos. Então é muito importante que a gente pense isso, principalmente os agricultores que a gente acompanha, Eduardo. A gente está, por exemplo, o MOC acompanha 24 empreendimentos do Bahia Produtiva, e dos 24 temos 9 que é da cadeia produtiva de caprino e ovino de corte, e 2 de leite, mais ou menos, 2 de leite. E a gente já teve a oportunidade de trazer um aqui, o pessoal lá de Laje do Antônio de Monte Santo, que o pessoal está começando a descobrir, através do intercâmbio que realizamos aqui, a fazer estocagem de alimento. Começaram a ver que é importante fazer estocagem de alimento para quando chegar o período da estiagem, a gente tem como alimentar os animais. Então isso é muito importante, da gente desenvolver essas ações de convivência com o semiárido e trazendo principalmente uma propriedade dessa, que é uma propriedade exitosa, com boas experiências. E também, Eduardo, falar assim um pouquinho, você já mostrou ali, mas em termos de agregar valor nos produtos que tem na propriedade. Você aqui, eu me lembro quando a gente traz agricultores aqui para visitar, Paula, e a alimentação é fornecida aqui na propriedade, Eduardo, tá vendo o que vocês estão consumindo aqui? 80% vem da propriedade. É as hortaliças, é o bode que ele mata, é a galinha. Só um minuto, Berg. A gente tá aqui, mas o cheiro da comida, a celular tem que ter cheiro. O cheiro da comida que tá vindo ali da casa, vocês não têm noção. Continue, Berg. Aí é isso que eu tô dizendo assim, entendeu? Dessas questões de convivência semiárido. Eduardo pode falar um pouquinho de a gente, como eu estou falando. A gente que temos, acompanhando esses empreendimentos do Bahia Produtiva, é por isso que a gente faz o intercâmbio. A ferramenta intercâmbio, Paula e demais, é uma ferramenta onde o agricultor conversa com o agricultor, trocando experiência. Claro que chega lá, cada um tem a sua realidade, mas cada um já vai pensando. É como eu disse, na última vez que eu trouxe aqui o pessoal do Bahia Produtiva lá de Laje do Antônio, o pessoal já está desenvolvendo, Eduardo, a estocagem de alimentos, já está fazendo silagem, já está plantando milho. Está vendo a questão do melhoramento genético dos caprinos e ovinos. Então é isso que é importante, a gente ter experiência como a sua. Nós temos 3 perguntas aqui e a gente tem 8 minutos de live. Então assim, a gente vai correr um pouquinho, gente. E lógico que nós vamos aproveitar o momento aqui para produzir mais vídeos, produzir mais conteúdo para passar nesse processo da formação do Bahia Produtiva, né? Mesmo que seja agora de forma remota, a gente vai, né, Berg, se empenhar a trazer esses conhecimentos. Tem muito agricultor, muita agricultora participando aqui com a gente. Aí tem uma pergunta de José Reis Silva, seu Eduardo, que gostaria que você comentasse um pouco sobre a produção de leite de cabra aqui na sua propriedade. Zé que visitou aqui de Monte Santo. Pronto. Então assim, a gente tem na propriedade animais hoje de alta produtividade, né? Hoje nós temos uma média de 70 litros de leite dia em 10 cabras, tirando 2 vezes. Então uma média de 7 litros por animal. Então assim, isso é importante. E como o Berg falava antes, da questão do agregar valor. Então eu vendo 1 litro de leite por R$ 1,50, mas eu vendo 1 quilo de queijo por R$30. Então eu pego esse leite e transformo esse litro de leite em R$3. Então eu agreguei valor dentro da propriedade. Claro que é um valor bruto, mas o leite também é um valor bruto. É o valor bruto. Então assim, isso para nós é importante. A propriedade, a gente tem feito o beneficiamento de alguns produtos. A gente faz queijo de cabra, queijo de vaca, doce. A gente tem algumas frutas que a gente faz algumas compotas. Nós fazemos o tempero
E isso aumenta a rentabilidade da família, aumenta a rentabilidade da propriedade. Isso mantém a propriedade sustentável. O que a gente viu muito, e principalmente lá atrás, é que se falava pouco em agregar valor, em ganhar dinheiro dentro da propriedade. E é preciso ter esse despertar, que é preciso a gente preservar, é preciso a gente produzir, mas é preciso ganhar dinheiro, é preciso transformar o nosso suor em dinheiro, mesmo que seja esse agregar valor, mesmo seja você consumindo. Quando você consome, você também está vendendo, que é uma cultura que a gente tem só de comercializar, pensa pouco em comer. Muito bem, nós temos apenas 5 minutos de live, então eu vou encerrando minha fala por aqui, agradecendo a todos e todas que estão participando dessa live. Compartilhem os conhecimentos que a gente está trocando aqui, está sendo incrível. E a gente vai fazer a última pergunta para Eduardo, deixar que ele então encerre esse momento. São 2 perguntas em uma. A primeira é como está sendo os desafios, enfrentar os desafios nesse tempo de pandemia. E a última é, que dicas, Eduardo, você traz para agricultores e agricultoras que estão querendo começar agora com as práticas de convivência, com essa concepção de convivência com o semiárido de suas propriedades? Esse momento de pandemia, ele trouxe alguns desafios para a nossa família. Um deles foi a gente ter que acabar com, fechar a propriedade quanto à visitação. A gente, desde esse momento, nós estamos abrindo hoje para fazer essa live aqui com vocês. Mas, no entanto, está fechada a propriedade. Então, foi mais uma adaptação que nós tivemos que fazer dentro da propriedade. Olha aí o que a gente fez. Não conseguiu trazer o produtor até aqui, mas estamos levando o nosso conhecimento até os produtores, até os técnicos na Bahia inteira. Então, isso é importante no momento de pandemia. E teve uma segunda pergunta, Paula. Quais dicas você traz? Para um agricultor começar a sua propriedade nesse sistema de convivência com o semiárido. Então, assim, para a gente fechar esse momento, eu vou deixar algumas dicas para vocês, que muitos chegam aqui na nossa propriedade, e Berg, que está aqui, já trouxe muitos deles, e a preocupação é quanto tempo você tem fazendo isso. Aí a gente fala 18, 17, 20 anos. O cara, Maria, isso tudo, eu vou passar isso a vida inteira para fazer isso. Então, qual a dica que eu deixo para ele? Fazer uma coisa a cada dia, viver o hoje, planejando o amanhã, mas viver o hoje, fazendo com que as coisas aconteçam. Não faça nada sem planejamento. Tudo parte do planejamento. Só para vocês terem uma ideia, essa casa foi construída pensando que esse mandala também seria. Quando veio construir ele, coube exatamente no local. Por quê? Porque houve um planejamento. Então, assim, tem 2 barragens subterrâneas dentro da propriedade. Exatamente coube como está lá no papel, lá do ano de 2000. Coube os 3 barreiros, coube a cisterna, coube o aprisco, coube o curral das cabras. Então, tudo é planejamento. Por quê? Porque se você não tiver planejamento, você coloca um real aqui e no outro dia tem que desmanchar esse real para colocar outro real no local. Então, assim, o planejamento é muito importante. E a maior dica que eu digo, faça tudo com amor pelo semiárido. Não fique cada dia, um dia aqui é bom e outro dia aqui é ruim. Não, o aqui é bom e a gente tem como conviver no semiárido, viver com dignidade, com alegria e com fartura, como a gente teve a oportunidade de mostrar para vocês hoje. Eduardo, muito obrigada por ter nos recebido aqui. Essa live vai para o YouTube, o mundo inteiro vai acessar isso, não é não, Berg? Verdade. Muito obrigada, gente. Berg, faça sua saudação também. Até a próxima. Eu queria agradecer a Eduardo, a família de Eduardo, de estar participando, e muito obrigado a todos. E vamos fazer vídeo depois para mostrar os ACRs e os agentes, ok? Chegamos. Tchau, gente. Fechou, hein?